O clima aqui em Brasília é de apreensão e muito medo. Os deputados de direitos partidários do PL estão tremendo nas pernas de tanto medo que a gente está sentindo depois dessa ultra mega blaster manifestação a favor da prisão do Bolsonaro e pelo fim da anistia, né, para que todos sejam presos, que aconteceu na Avenida Paulista agora, hoje, às 5 horas da tarde. É impressionante a quantidade de pessoas que ouviram o chamado da esquerda, isso foi encabeçado inclusive pela Gleisi Hoffmann, presidente do PT Nacional, chamando as pessoas que amam a democracia a irem para as ruas para pedir a prisão de Bolsonaro. Bom, estamos chocados. Veja as imagens e repare como foi realmente gigante. Convocada pela CUT em várias capitais aí brasileiras. A gente pode fazer um contraponto, porque duas manifestações ocorreram neste ano na Avenida Paulista, uma em fevereiro e uma no 7 de setembro, pedindo a anistia aos manifestantes, aos envolvidos pelo 8 de janeiro. E agora a gente vê uma pauta contrária, com uma baixa adesão, fracasso, enfim, pouquíssima gente na Avenida Paulista. Essa é a parcela da população que acha que o Alexandre de Moraes está certo, que as prisões ilegais estão corretas e que a população brasileira deve ser censurada, perseguida por uma máquina do judiciário transformada em um instrumento de repressão. A esquerda perdeu as ruas. E desde que eles perceberam isso há alguns anos já, que eles tinham perdido as ruas, ou seja, perderam a maioria da população brasileira, a opinião pública, perderam o povo, eles decidiram que a partir daí continuariam a trabalhar sem precisar do povo. Abandonaram o povo e abraçaram ditadores que sentam na cadeira de ministros do STF. Tem sido assim nos últimos 6 anos. Abandono completo da opinião pública, porque eles sabem que não precisa do povo se você tem as eleições, se você tem presidente do TSE, se você tem o STF e a imprensa. Esse é o sistema contra o qual a gente está lutando. E eles sabem que para poder falsear uma sensação de que eles estão a favor do bem, da democracia, eles precisam prender Bolsonaro. Se eles não prenderem Bolsonaro, eles sabem que Bolsonaro voltará à presidência, assim como Donald Trump voltou à presidência dos Estados Unidos. Então essa imagem que você viu, essa multidão na Avenida Paulista, foram depois de dias de convocação, usando todas as redes sociais que eles têm, com o impulsionamento da lacrosfera, da Janja, do Pimenta, né, do Paulo Pimenta, de toda a máquina de divulgação. Inclusive a própria imprensa divulgou que a esquerda iria para as ruas na Avenida Paulista na terça-feira, às 5 horas da tarde. A imprensa divulgou com a tentativa de fazer com que as pessoas comparecessem. Sinceramente, não deu mais de 100 pessoas. Não chegou a fechar nem sequer uma pista. Coube todo mundo ali debaixo do MASP. Eles perderam o povo. E por perderem o povo, eles precisam agora prender quem hoje é recebido pelo povo. E quem é recebido pelo povo, quem é apoiado pelo povo nesse país, somos nós, deputados de direitos, conservadores, o Bolsonaro, pessoas que falam aquilo que o povo gostaria que nós falássemos, que se sente representado. Essa democracia relativa está realmente cada vez mais difícil de ser sustentada, mas eles têm toda essa máquina de sustentação, né? A imprensa. Provavelmente a Miriam Leitão vai fazer um comunicado hoje mais tarde dizendo que a manifestação foi pequena e entenda porque isso é bom. Sim, eles já foram capazes de falar que uma manifestação pequena é até melhor do que uma manifestação gigante. O que aconteceu com o sentido original da palavra democracia? O Brasil não tem mais democracia. Existe a burocracia, existe a ditadura do judiciário. Mas isso eu não preciso ficar aqui falando, porque se vocês me acompanham, vocês sabem que é verdade. Inclusive, eu até fiz propaganda dessa manifestação ontem nas minhas redes sociais, chamando a esquerda para comparecer, mostrar que nós estamos errados, que na verdade a maioria da população concorda com a opinião deles. Porque nós, como nós apoiamos a verdadeira democracia, se a maioria da população concordar com eles, então nós retiraríamos os nossos projetos de pauta, porque o que importa é o que a maioria quer. É a maioria que é presidente Bolsonaro de volta na presidência. A maioria quer o fim do governo Lula, que está destruindo a nossa economia. A maioria quer poder voltar a comer carne, porque hoje a fila do osso voltou a reinar. Esse é o Brasil que a gente vive.